Capítulo 11. Ora, os príncipes do povo tinham a sua morada em Jerusalém, mas, quanto ao restante do povo, lançaram sortes para trazer para dentro um em cada 10, para morar em Jerusalém, a cidade santa, e as outras 9 partes nas outras cidades. Além disso, o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em Jerusalém. E estes são os cabeças do distrito jurisdicional que moravam em Jerusalém. Mas nas cidades de Judá morava cada um na sua própria propriedade, nas suas cidades: Israel, os sacerdotes e os levitas, e os netineus, e os filhos dos servos de Salomão. Também, em Jerusalém moravam alguns dos filhos de Judá e alguns dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá havia Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez. E Maazéias, filho de Baruque, filho de Colosé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Selanita. Todos os filhos de Pérez que moravam em Jerusalém eram 468, homens capazes. E estes foram os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai, 928. E Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Assenua, que estava sobre a cidade como segundo. Dos sacerdotes: Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa do verdadeiro Deus. E seus irmãos, os que faziam a obra da casa, 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquijá, e seus irmãos, cabeças de casas paternas, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Meselemote, filho de Imer, e seus irmãos, homens poderosos de valor, 128, e sobre eles havia um superintendente, Zabdiel, filho dos grandes. E dos levitas: Semaías, filho de Assube, filho de Asricão, filho de Asabias, filho de Buni, e Sabetai e Josabade, dos cabeças dos levitas, sobre os negócios externos da casa do verdadeiro Deus. E o próprio Matanias, filho de Micá, filho de Zabdi, filho de Asaf, dirigente do canto de louvor, fazia os elogios na oração. E Bacbuquias foi o segundo dos seus irmãos, e Abda, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum. Todos os levitas na cidade santa foram 284. E os porteiros foram Acube, Talmon e seus irmãos, que montavam guarda nos portões, 172. E o restante de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, estava em todas as outras cidades de Judá, cada um na sua própria propriedade hereditária. E os netineus moravam em Ofel. Isiá e Gispa estavam sobre os netineus. E o superintendente dos levitas em Jerusalém foi Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores, no que se referia à obra da casa do verdadeiro Deus. Pois havia um mandamento do rei a favor deles e havia uma provisão fixa para os cantores, conforme cada dia exigia. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava ao lado do rei para todo o assunto do povo. E no que se referia aos seus povoados nos campos, havia alguns dos filhos de Judá morando em Kiriate Arba e nas suas aldeias dependentes, e em Dibon e nas suas aldeias dependentes, e em Jecabzeel e nos seus povoados, e em Jesua, e em Moladá, e em Bet-Pelete, e em Azar-Sual, e em Berseba e nas suas aldeias dependentes, e em Ziclag, e em Meconá e nas suas aldeias dependentes, e em Enrimon, e em Zorá, e em Jarmute, Zanoa, Adulão e seus povoados, Laquis e seus campos, Azeca e suas aldeias dependentes. E passaram a acampar-se desde Berseba até o vale de Inom. E os filhos de Benjamim eram de Geba, Micmás e Aija, e Betel e suas aldeias dependentes, Anatote, Nobe, Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim,
Nebalate, Lode e Ono, o vale dos artífices. E dos levitas havia turmas de Judá para Benjamim.